Olá, gente, Paz de Cristo, amor de Maria. Nós estamos hoje com o meu, o seu, o nosso momento com Deus. Vinde, Espírito Santo, enche os corações de vossos fiéis e incendido no fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovaria a face da terra. Que o nosso coração seja terra fértil, para que Jesus e sua palavra se coloque no nosso coração, floresça e possamos transbordar em outros. Hoje vemos a parábola da Samaritana, que está em João 4, do 7 ao 31. Vou resumir para vocês, ler um pouquinho e a gente vai ver a parábola. Então, Jesus, ele chegou a um lugar chamado Sicar, na Samaria, e ele ficou no poço, naquela localidade, no horário de meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água, pediu-lhe a Jesus. Jesus disse: mulher, me dá-me de beber. Pois ela disse: por que me pede tu água? Porque tu não sabe que os samaritanos não se dão com os judeus? Jesus disse: se tu sabe esse que está te pedindo água, pois a água que eu dou, nunca mais você terá sede. Então ela disse: então me dá dessa água para que eu não possa vir mais buscar aqui. E Jesus perguntou a ela por que ela vinha buscar água naquele horário. Ela disse porque as pessoas lhe via como uma fama, porque lhe via como aos olhos. E então ela vinha buscar água naquele horário, porque ninguém vinha naquele horário. Então, Jesus disse: vai e chama teu marido. Então ela disse: não tenho marido. Disse Jesus: tem razão em dizer que não tem marido. Tivesse 5, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. O Senhor disse à mulher: vejo que é profeta, aquela mulher disse. Nossos pais adoravam nesse monte e em Jerusalém. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adora o Pai neste momento em Jerusalém. Vós adorais o que não conhece, mas adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Não esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas? Disse Jesus: sou eu. E olhou em seus olhos. Quem fala contigo sou eu. E então, nisso, seus discípulos chegaram maravilhados-se que estava falando com a mulher, ninguém perguntou nada. Então, que perguntais, ou que falais com ela? A mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde vedes que me contou todo o que tenho feito e disse tudo da minha vida. Ou seja, aquela mulher, quando ela vê Jesus, que Jesus fala que ela realmente teve 5 maridos, mas o que ela estava agora não era marido dela. Ela fica impactada com o que Jesus diz dela. Porque Jesus não fala só do que aconteceu com ela, mas do que está por dentro do seu coração, dos seus traumas, dos seus medos,
desde quando sua infância com seu pai, até os seus casamentos falidos e cheio de conturbação, e agora o homem que ela vive não é seu marido. Então, essa história da samaritana, ela nos ensina sobre a superação e o preconceito. A misericórdia de Jesus aos marginalizados, aos que sofrem, aos que são apontados, aos que vivem uma vida que não é abundante, porque o outro não deixa. E que muitos julgam sem nem sequer saber o que existe. Então, Cristo sacia, a água viva é o próprio Cristo. A importância de uma adoração verdadeira em espírito e em verdade transforma o pessoal que leva a deixar o passado e anunciar o Evangelho. Ou seja, Deus olha aquela mulher, em seus olhos ele cura todos os seus traumas do seu passado. Aquela samaritana ela já tinha sofrido muito por o seu passado, por o seu pai que não gostava dela e amaldiçoou ela, e ela teve 5 maridos e nada dava certo na vida dela. Mas a partir do momento que ela viu Jesus e que Jesus colocou os olhos sobre ela, ela foi curada e restaurada. Ela saiu dali estonteante, ela deixou o pote para trás e saiu correndo e foi dizer a todo mundo que tinha visto Jesus e que ele tinha dito tudo da vida dela e mandou que todos fossem até Jesus e que todos levassem suas crianças. Naquela época as crianças adoeciam muito e só Jesus era a cura. E a samaritana se tornou a primeira mulher missionária a levar Jesus às outras pessoas. Então, Jesus naquele momento apaga o passado dela e faz dela uma evangelizadora, a levar a palavra de Deus aos outros, com ousadia. É assim que devemos ser, levar a graça de Deus. E nossos erros, nosso passado, Deus apaga e escreve uma nova história. É reconhecer que Jesus ele nos conhece profundamente. Não precisamos nem falar, porque ele nos conhece desde mesmo antes de nós vir ao mundo. Os ensinamentos de Deus, eles buscam adoradores que adorem o verdadeiro Deus em espírito e em verdade. Abandonar o que é velho. Ou seja, reconhecer Deus como o único pastor e Deus colocar ele como centro em nossa vida e se renovar no seu Espírito Santo. É se renunciar a si mesmo. É dizer não às coisas terrenas para que flui em nós, no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, o Deus vivo, para que possamos transbordar em outros. Porque o aprendizado, as coisas do céu, não é para nos guardar, mas sim para semear, para compartilhar. Então, a história se resume nesse encontro, a necessidade, de nós apagar os nossos erros, oferecer a salvação e a vida plena, convivendo e aprender com os erros e aprender a não julgar o outro por as aparências. E por muitas vezes fazemos isso. Não olhamos os outros com os olhos de Cristo. E a gente deveria se colocar-se no lugar dessa pessoa e olhar com os olhos misericordiosos de Deus. Vamos cantar um pouquinho e se entregar à presença do Senhor? E assim como a samaritana, renovar-se na água viva, porque Deus, ele é
o começo, o fim. Não há um outro. O sol, a lua, estrelas e o mar se compara ante a tua formosura. O sol, os céus, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Ele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele, por ele, para ele são todas as coisas. Adoro o Senhor em verdade. Te adorar, te adorar, eu quero te adorar, te adorar. Você nasceu para adorar o Senhor, pois Deus se faz presente nesse momento e te pede que louve, cante, o adore em verdade e vida, pois Ele é o teu alto refúgio. Vai, Senhor, curando, transformando, sede água viva nesse momento para esse irmão, essa irmã que necessita, que precisa de cura, de libertação. Apaga todo o passado, Senhor. Apaga as feridas mais doídas. Apaga, Senhor Jesus. Cura as feridas, transforma, cura. Te amo. Adoro o Senhor, porque Ele é o único e o verdadeiro Deus. Só Ele pode transformar, só Ele pode te salvar, só Ele pode ser o Senhor e teu Deus. Só Ele é a tua água viva que transforma e que nós somos como um punhado d'água que se escorre nas nossas mãos. Mas Deus é como a imensidão do mar. Ele pode todas as coisas. E você também. A consciência desse amor de Deus vai curando e levando esse Deus em verdade e vida. Em nome de Jesus. Amém. Só nos resta te adorar. Para Ele seja todas as coisas. Fique com Deus.